Fala pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live, mais uma live aí da semana, onde a gente vai falar sobre inteligência artificial. Você vai ver que a gente tem muita coisa interessante para falar a respeito do uso da inteligência artificial em várias áreas, mas a gente tem também na área do direito. Tem muita coisa legal acontecendo aí e a gente vai chamar um especialista na área aí, um amigo nosso, o Dr. Jales Valadares, que vai falar sobre o uso da inteligência artificial no direito, tá? Então, vamos ver se ele já está por aqui. Vou chamar ele aqui para bater um papo com a gente. Então, enquanto ele não chega aqui, ó, deixa eu acenar aqui. Boa noite, Magda, Lidiane. Aí, ó, Dr. Jales já está na área também, então vou convidar ele aqui. Rafael Raro, boa noite, seja bem-vindo aí na nossa live. Deixa eu chamar aqui o nosso amigo Jales. Papo legal aí, falar sobre inteligência artificial na área do direito, né? Que é uma das áreas super interessantes aí. Aí, isso aí, ó. Levanta um pouquinho aí a sua câmera aí, Jales, para te mostrar o seu rosto melhor aí, que tá cortando um pedaço aqui. Só um pouquinho, deixa eu... Aqui é assim, é ajuste em pleno voo. A Isso gente, que é bom, né? a gente vai arrumando. Aí, perfeito. Modesto aprendiz, boa noite, seja bem-vindo aí. Jales, eu estava falando aqui que a gente vai conversar bastante hoje sobre inteligência artificial e já tem um pessoal entrando aqui, então eu estou dando as boas-vindas aí. Záquio Cerqueira também acabou de entrar, boa noite, sejam bem-vindos aí, pessoal. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente que eu já fiz nas outras lives, Jales. Eu vou, no final da live, eu vou dar uma dica de duas ferramentas de inteligência artificial aí que o pessoal vai ficar assim de cara, porque são duas inteligências muito legais para a gente poder usar aí com o chat GPT. Então, deixa eu arrumar aqui minha câmera também. Agora sim, agora tá tudo beleza. Então, Jales, boa noite, obrigado por você poder participar aí da live comigo. E antes da gente começar a falar sobre qualquer assunto, eu quero que você se apresente aí, fala de você para o pessoal. Quem é Jales Valadares? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Cassol, pelo convite. Bom, eu sou o Jales Valadares, advogado há 10 anos, sou especialista em direito imobiliário, registral e notorial. Sou também analista de sistemas. Foi quando na faculdade, na década de 90, né, conheci o Wagner Cassol nos bancos da faculdade e foi quando eu percebi o quanto que o Wagner Cassol não é apaixonado, mas porque paixão se passa logo, né? Eu acho que ele é um amor pela tecnologia e pela inovação. Então, parabéns pelo seu trabalho, por levar a informação útil para aqueles que te acompanham. Então, parabéns mesmo. E estamos aqui para falar um pouco do papel da inteligência artificial no ramo do direito, mas já lembrando que não serve só para o direito, serve para qualquer profissão e é algo realmente como foi na década de 80 com o computador, depois 98, 96 com o Google e, enfim, a inteligência artificial para mim ela veio para renovar completamente as relações de trabalho, relações humanas, e é algo que não é novo, né, pessoal? É algo que já existe há bastante tempo. Lá em 99, 2000, a gente já falava-se muito, já um pouco, muito não, mas um pouco de inteligência artificial, e é algo que realmente é muito útil, e o operador do direito vai ter um pouquinho de noção do que essa ferramenta pode fazer por você. É isso aí, Cássio. Você sabe, você sabe, Jales, que a inteligência artificial ela tomou conta de todas as áreas praticamente, né? Se a gente for pensar em área de negócios,
em qualquer área que seja hoje, a gente pode se apropriar do uso da inteligência artificial. E, na verdade, a gente tem, assim, o que se fala de inteligência artificial é de longa data, né? Não é uma coisa recente, porque desde a década de 50 já se fala de inteligência artificial. Só que o que que acontece? Naquela época era muito incipiente, era uma coisa assim muito voltada para o meio acadêmico, meio militar. Então é aquela coisa que a gente tinha isso, o uso dessa tecnologia de uma forma muito restrita para poucas pessoas, né? Só para aquelas pessoas que estavam envolvidas em universidades e tudo mais. Tem até a história aí do Alan Turing, que foi o cara que conseguiu desvendar os códigos secretos aí da época da Segunda Guerra Mundial, né, do nazismo, e ele foi o cara que, usando alguns recursos de inteligência artificial, vamos colocar isso aí entre aspas, né, ele conseguiu desenvolver uma máquina para poder desvendar os códigos secretos. Tem até um filme muito legal que é, se não me engano, A Arte da Imitação. Se alguém souber o nome certinho aí, coloca aí no chat para a gente lembrar. Eu acho que se chama A Arte da Imitação. Eu até vou dar uma pesquisada aqui e já já eu falo para o pessoal. Então, assim, é uma coisa que naquela época se falava de inteligência artificial, mas era muito longe da nossa realidade, né? E aí depois, com o surgimento do chat GPT, aí o negócio explodiu, né? Virou uma febre mundial, porque as pessoas descobriram que era fácil de usar, era muito acessível, é muito amigável, né? Essa tecnologia que está disponível hoje para a gente. E gratuita, o que é melhor de tudo, né? Então, é muito bacana a gente poder ver vários segmentos da sociedade se apropriando da inteligência artificial, e o direito não é diferente disso, né? Exatamente. O direito, ele é aquela transformação de paradigma, né? Porque quando se fala em ciências humanas e fala em tecnologia da informação, são áreas distintas. E tem muitos que têm receio, mas tem um colega meus que isso pode tomar o lugar daqueles operadores do direito, que pode o direito está fadado ao fracasso, o advogado vai penar, e assim, nós vamos tentar demonstrar isso aqui, que é totalmente ao contrário, ao meu ver, né? Lógico, tem suas nuances, tem a questão da ética, vamos discutir, mas, com certeza, a inteligência artificial, eu costumo dizer o seguinte, existe aqueles que usam e aqueles que vão usar, porque é algo que não tem como mais fugir dela, né? Porque, principalmente no direito, porque se você for pensar bem, pesquisas jurídicas, hoje se você for jurisprudências, leis, doutrinas, são muitas. Então, se você usar a tecnologia, a inteligência artificial de forma sábia, você souber tirar dela o melhor proveito possível, só tem a ganhar. É E é isso que a gente vai verdade. tentar mostrar um pouquinho aqui. Ei, Jales, eu estou vendo aqui, tem uma galera entrando aí para curtir a nossa live, então deixa eu dar boa noite pro pessoal aí, Modesto Aprendiz. Inclusive o Modesto, ele escreveu aqui o nome do filme que eu estava tentando lembrar. Deixa eu ver se foi ele que escreveu, é O Jogo da Imitação. Jogo da Imitação. É um filme muito legal que vale a pena assistir, viu? É um filme que conta uma história interessante aí, falando sobre os primórdios da inteligência artificial. Aí tem o Júnior Tocantins, que acabou de entrar aqui, tem o Vinícius Rios, grande amigo nosso, né? O Cássio, a Adriana, a Michele, tem uma galera entrando aqui para participar da live. O Cleiton, grande Cleiton, saudade de você, amigo. Dils aqui. Tem uma turma aqui, viu, Jales? O pessoal está interessado no assunto. Então, Jales, eu queria saber de você, assim, como é que você usa a inteligência artificial no teu dia a dia aí, na área do direito? Como é que você trabalha com isso? Só para entender Bom, um pouquinho a sua dinâmica aí. bom, nós temos vários segmentos, né, que pode ser usado.
Um deles é o seguinte, por exemplo, eu trabalho assessorando imobiliários. Então, a gente trabalha muito com contratos. Contratos, às vezes, contrato de locação, tem contratos simples, tem outros não tão simples. A questão no contratos, assim, no geral, é muito interessante. Imagine que eu tenho clientes aqui, um dia desse, e foi até não foi nem cliente meu, foi cliente de outro escritório, mas eu acabei ajudando um colega, em que ele estava com um contrato, o colega estava com um contrato de arrendamento bem complexo, né? E eu falei para ele, não, vamos utilizar a inteligência artificial para fazer essa pré-análise desse contrato, porque ele vai nos ajudar. Por exemplo, quando vou fazer a contestação da petição inicial. Eu pego essa petição inicial, as partes são complexas. Eu coloco no chat GPT, por exemplo, e peço para ele me trazer os pontos principais em 5 parágrafos. Então, ele já traz a essência daquela petição do colega oponente, né? Então, dali eu já tiro a essência da petição, então fica muito mais fácil para eu não fugir da contestação. E da mesma forma, quando eu vou escrever uma petição inicial mais complexa e que ela fica lá em 20, 30 laudas, eu faço da mesma forma. Eu sintetizo o que eu escrevo para que eu consiga chegar no juiz, no assessor, e falar assim, não, realmente eu escrevi da forma mais simples e mais completa possível. Porque imagine você, juiz, que tem vários processos judiciais. Imagine você ler várias e várias petições um dia e daquilo ali ele resume uma lauda de 30. Então, eu já fazendo isso, com certeza, o juiz ele vai ver com melhores olhos o que eu produzi. Então, esse é apenas um dos exemplos. Agora, tem uma questão que conforme você estava falando aí, surgiu uma questão interessante, porque a gente usa uma premissa quando a gente fala de inteligência artificial, e eu aí não estou falando só de ChatGPT, a gente fala de várias outras tecnologias aí para fazer análise de documental, né, usando inteligência artificial, mas a gente sabe que a inteligência artificial, de vez em quando, elas dão umas alucinadas, que a gente chama, né? Você coloca alguma coisa lá e ela te leva para um caminho que não é exatamente aquilo que a IA generativa costuma fazer. Ela vai buscando, ela vai construindo, né, conceitos. A inteligência generativa ela faz isso. E aí, às vezes, ela dá uma alucinada, né? E aí vem uma questão super importante que está relacionada ao uso e à boa prática da IA, que é exatamente você ter a consciência e a criticidade de saber o que é certo e o que é errado, o que a inteligência está te trazendo de bom e o que está fora de contexto. Não é isso? Exatamente. E é por isso que eu acho que um bom profissional, em qualquer área, e estou falando aqui do direito, ele nunca vai morrer. Porque ele só vai aumentar, potencializar o que ele faz de melhor. Se eu posso usar a inteligência artificial, a tecnologia, para melhorar as minhas petições, como eu havia comentado antes, ela só vai potencializar. Eu vou poder atender mais clientes de forma mais rápida e muito mais precisa. E quando você fala aí sobre a questão do alucinações da inteligência artificial, o profissional tem que saber. Não adianta ele colocar, não, vou demitir meu advogado aqui, assessor, porque a inteligência artificial vai substituí-lo. E como hoje, principalmente porque é algo novo, né? Nessa questão tão global do direito em si. Ele traz, por exemplo, se você vai falar assim, me traga jurisprudência ou artigos, leis sobre determinado assunto. Se você for pensar bem, ele traz
às vezes, artigos que não são reais com aquele determinado caso, jurisprudências que não são reais. Então, se você não tem conhecimento, você vai colocar isso como verdade e o que pode prejudicar muito o seu trabalho e, consequentemente, o seu cliente. Então, não acredite nunca em tudo que é inteligência artificial. Ela pode te auxiliar. Igual você falou aí, ela gera informações, mas as informações estão no mundo, estão nos bancos de dados, nos metadados. Então, você tem que absorver o que ela pode te trazer de melhor. Exatamente. E o que eu acho mais interessante do uso da inteligência artificial é que ela vai acabar separando o bom e o mau profissional. Assim, isso é opinião minha, né? Porque imagina assim, um advogado que vai usar a inteligência artificial como uma muleta. Quer dizer, ele vai se apoiar só naquilo ali para elaborar seus documentos, fazer suas petições, defender clientes, né? Se você for depender só da IA, até que ponto você vai ter a segurança de que o que você está escrevendo realmente tá dentro do contexto da jurisprudência, da base legal, né? E eu acredito que a inteligência artificial ela não vai substituir os profissionais, ela simplesmente vai tirar alguns do mercado de trabalho em prol desses outros que estão realmente preparados, capacitados e que vão usar a inteligência artificial para potencializar, como você falou, né? Se eu levaria um dia inteiro para elaborar uma petição, agora eu consigo elaborar numa manhã ou em 40 minutos, sei lá, uma hora, não sei quanto tempo levaria para fazer isso. Claro, depende da complexidade de cada processo, mas se a pessoa sabe o que ela está falando, se ela sabe a base legal, se ela conhece a legislação, ela vai ter muito mais propriedade crítica para olhar para os resultados que a IA trouxer e dizer assim, olha, isso aqui está bom, isso aqui não está bom, isso aqui está fora de contexto, isso aqui não dá para aceitar, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Eu não sei como é que você vê isso. Não, eu acho interessante essa colocação sua. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu. Eu atuo muito, o escritório aqui atua muito em vícios construtivos, né? E eu peguei um loteamento que, literalmente, o aterro não foi bem feito e está afundando. E eu solicitei para as pessoas que moram naquele imóvel, né, naquele loteamento, que fizesse estudos técnicos, porque não tem como eu fazer uma petição, convencer o juiz, sem a capacidade técnica, um engenheiro, um geólogo. E aí, então, eles fizeram. E esses engenheiros trouxeram para que eu fizesse uma análise. Nesse parecer de estudo do solo, por exemplo, era muito técnico, um relatório muito técnico que eu olhei assim e eu falei, e agora? Aí eu tentei contato com quem fez, o engenheiro que fez, não consegui, aí eu falei, não, vou experimentar aqui para que a IA consiga me explicar de forma para o leigo o que está me trazendo. E é impressionante. Ele me trouxe de forma técnica, mas explicando o que eu realmente não consegui entender. Daí depois eu passei para o técnico, eu falei, olha, o que a IA me explicou? Ele falou, nossa, realmente muito bem proveitoso e muito bem utilizado a IA. Ela pode dar um upgrade gigante na sua profissão. A gente está falando de inteligência artificial aqui e quando a gente fala de IA, a grande maioria das pessoas lembra só do chat GPT, né? Você usa alguma outra tecnologia de inteligência artificial fora o chat GPT para trabalhar ou basicamente você trabalha nessa tecnologia? Eu uso o Gemini, da Google. Eu uso, inclusive, a maioria dessas ferramentas foi você que me passou, né? Eu uso o Chat PDF, ferramenta fantástica também. Eu uso
análise do próprio Google, com informações, com livros, porque esse chat PDF ele traz uma síntese de um relatório em PDF. Né? E enquanto se eu pego um livro, uma doutrina, por exemplo, que tem lá 100 páginas, ele me traz uma síntese dessa doutrina, de forma que eu consigo, eu demoraria aí, sei lá, 4, 5 horas para trazer a síntese dessa doutrina, e às vezes ela traz em 2, 3 minutos. Então, eu basicamente uso essas 3, né? Porque Legal. acredito que como é tudo muito novo, né, nesse mundo, acho que você aprendendo a utilizar bem as ferramentas é o que mais importa hoje. Por exemplo, o chat GPT mesmo. Algo que muita gente não utiliza, você não pode fechar o chat, né? O que é o chat? É a conversa, né? Você perguntou para ele, o que é um carro? Aí ele vai te explicar o carro. Mas me cite mais características daquele carro. Sem fechar aquele navegador, ele vai aprender com você. Eles realmente sabem o que você quer. Então, isso é fundamental para você trazer o que melhor tem aquela ferramenta, aquela inteligência. É isso. Inclusive, uma das coisas que eu gosto muito de fazer e que eu ensino até meus alunos e os meus mentorados, as pessoas que me procuram para aprender mais sobre inteligência artificial, eu costumo falar para elas o seguinte: depois que você entende o conceito do ChatGPT, como é que o ChatGPT trabalha? Se você não fizer uma pergunta bem elaborada para ele, ele vai te trazer a resposta que ele encontrar na base de dados dele. Agora, se você começar a conversar com ele e alimentar ele de informações que você quer que ele te retorne, aí a inteligência artificial começa a aprender as nuances daquilo que você quer. Por exemplo, para falar assim de uma forma mais leiga possível, para que as pessoas que não têm esse contato com o ChatGPT entendam. É legal a gente falar sobre isso. Eu costumo dizer que o ChatGPT ele é como se fosse uma criança quando você está ensinando ela, sabe? Por exemplo, eu falo para o ChatGPT, isso aqui é uma caneta. Aí eu pergunto para ele, você entendeu o que isso aqui significa? Ele vai entender, ele vai dizer, sim, eu entendi que isso aí é uma caneta. Então, assim, de uma forma bem simples, uma forma bem, assim, bem primária, tá? Estou explicando. Você consegue ensinar a inteligência artificial a te dar retornos. Então, eu quero até dar um exemplo aqui que aconteceu comigo há um tempo atrás. Quando eu faço alguns cursos, que eu ministro cursos, eu estava fazendo um treinamento para ensinar professores a utilizar a inteligência artificial. E aí, no final do treinamento, eu sempre passo um formulário, um questionário, que eu quero que as pessoas avaliem o meu trabalho. Então, elas vão avaliar a qualidade do meu trabalho, a minha didática, o conteúdo, a forma com que foi transmitido e tudo mais. Eu precisava elaborar um relatório analítico dessas informações. Então, eu peguei todos esses dados dos formulários que as pessoas responderam, joguei num Excel, peguei essas informações sintetizadas ali, compiladas, e joguei lá no ChatGPT, só que eu falei assim para ele, a partir de agora, eu quero que você se comporte como um especialista em análise de dados. Eu preciso que você faça análise de informações que eu vou te passar, e eu quero que você elabore sínteses a respeito dos dados que você for analisar. Você compreendeu isso? E aí o ChatGPT, compreendi. Eu sei que a partir de agora eu posso me comportar como um especialista de análise de dados. E aí eu fui pegando todas aquelas informações do meu formulário e fui jogando para ele. Eu coloquei 7 ou 8 interações. Perceba que até então eu não tinha feito nenhuma pergunta. Eu só fui alimentando ele com dados, informações que eu gostaria que ele me retornasse. E aí, no final, eu pedi para ele elaborar um relatório em cima daquelas informações que eu tinha passado. Em fração de segundos ali, ele construiu toda uma análise das informações que eu queria
e a interpretação daquelas informações, daqueles dados. Então, assim, se você souber como ensinar a IA, né, aquilo que a gente chama de machine learning, né, o aprendizado de máquina, se você souber como passar informações para ele e souber fazer as perguntas corretas, você consegue extrair o melhor da inteligência artificial. Realmente. Por exemplo, eu utilizo, se você perguntar para o chat GPT, por exemplo, sou um advogado especialista em inventários e você já deu informações, sou um advogado brasileiro especialista em inventários e preciso de que você me traga a legislação sobre o inventário, onde tem 5 pessoas, sendo um meio, 3 herdeiros e um amante, por exemplo, que moraram junto. Então, ele já vai ter subsídios para começar a te trazer informações realmente necessárias que vai te auxiliar. Agora, se você falar assim, quero uma informação sobre inventário. Inventário pode ser inventário patrimonial, pode ser esse tipo de inventários. Então, se você não auxiliá-lo e saber tirar dela, da ferramenta, a melhor forma possível, realmente você não está conseguindo abstrair o que ela pode, nem 10%, nem 5% do que ela pode te ajudar. Uhum. E assim, se a gente for falar de análise documental, né, a gente tem o ChatGPT, só que ele tem algumas limitações. Então, por exemplo, se eu for usar o ChatGPT dentro do Bing, né, que é a ferramenta de busca lá da Microsoft, até uma dica para quem quer usar o ChatGPT de graça com uma grande quantidade de interações, né, vamos falar assim. Você vai entrar no navegador Edge da Microsoft. No navegador você vai acessar o bing.com, que é o navegador, como se fosse o Google, né? Só que é o da Microsoft, o bing.com. E você vai logar no Bing com uma conta Microsoft. Pode ser um Hotmail, pode ser um Outlook, pode ser uma conta, um e-mail Microsoft. Se você não tem, você cadastra, você cria rapidinho um e-mail aí e passa a utilizar. Depois que você logar com a sua conta Microsoft no Bing, ele vai abrir para você lá um ícone chamado Copilot, né? Ou copiloto. E o copiloto é o ChatGPT na versão 3.5 gratuita para você usar à vontade. Então ele não tem restrição de uso. E você consegue trabalhar interações de até 4.000 palavras. 4.000 palavras é bastante coisa. Já dá para você pegar um fragmento de um contrato, por exemplo, e jogar lá para ele analisar, né? Ou então você pode fazer aquilo que eu falei. Você pode falar para ele que você vai inserindo vários trechos de um contrato para que ele faça a análise no final. Então você vai inserindo lá de 4.000 em 4.000 e depois no final ele vai te trazer informações a respeito daquilo. E eu já usei isso até para fazer análise de um contrato que eu teria que assinar, e eu pedi para ele me trazer as inconsistências daquele contrato. E ele me trouxe uma série de questionamentos a respeito daquele contrato, sobre cláusula de confidencialidade, cláusula de como é que fala agora no termo jurídico, eu não vou saber, a extinção, o cancelamento do contrato. Não, nessa questão dos contratos, né, é interessantíssimo, porque no direito tem também a prescrição e a decadência, né? Por exemplo, você tem um ditado no direito que o direito não socorre aqueles que dormem. E eu testando esse ditado no ChatGPT e trouxe um caso para ele me trazer, de acordo com a legislação, o que era prescrição e o que é decadência. Tem muitos colegas advogados que até hoje não sabem, né? Não é bem tão simples, dependendo do caso. E assim, eu fui
melhorando, ensinando ele, a ferramenta, foi uma forma interessantíssima como ele vai aprendendo e vai absorvendo o que você vai passando até te dar uma solução, até te dar algo assim fantástico, né? Mas assim, é interessantíssimo. Outra coisa interessantíssima aqui também, que um dado importante, que, por exemplo, hoje, um dado do CNJ 2023, 2023, final de 2023, o Brasil tinha 84 milhões de processos judiciais. E segundo o CNJ também, temos em torno de 16 mil juízes, né? Então, que dá mais de 5 mil processos por juiz. Cada processo demora em torno, não segundo o CNJ, segundo meus 10 anos de experiência, em média 8 anos. E muitos você leva, mas você ganha, mas não leva. Tem a questão da execução, enfim. Então, a ferramenta, ela veio para poder até auxiliar nas conciliações. Por quê? Veja bem, se você... eu vou entrar com uma lide contra você, Cassol. Daí, eu não sou da área de direito, você também não, e você vai lá e você acha que tem razão, geralmente todos só têm o direito de nenhum, né, assim, já em praxe. E aí, quando você começa a ter a informação, você vê assim, de repente, não é do jeito que eu estou querendo. É melhor eu chegar, vamos conversar, porque através desses dados, imagine, eu acredito que ninguém quer demorar 8 anos no judiciário para poder resolver, às vezes, um problema de uma manga que está no vizinho, que está caindo, alguma coisa simples. Então, eu acredito que a inteligência artificial ela pode auxiliar muito nas conciliações também. É um fator interessante para a gente poder ponderar e trazer para os colegas e para quem está nos assistindo. Muito legal. Jales, eu quero só dar uma pequena pausa no nosso assunto aqui, porque tem uma galera que entrou aqui e eu preciso agradecer esse pessoal. Tem a Karina Luz Passos que entrou, Renato Santos. Tem um aqui que eu acho que é parente seu, hein? M. Coelho Valadares, quem será? Irmã. Aí, tem o Rafael Pelicioli, grande amigo meu, o Renato Bretenbach, amigo de infância, cara. Tem uma galera chegando aqui. Duda Cerqueira, Fernandes, Adriane Valadares, o Stanley, grande Stanley. O Stanley é amigo nosso de longa data aqui de Palmas, né? Bessancil, Norton Aragão Júnior, Cartório de PJ Valadares, aí, ó, tem um pessoal seu aqui, o Jales. Rosângela, Açaí Bom Lajeado, Júnior Tocantins, Chase, boa noite. Pessoal, se vocês estão gostando do assunto, façam perguntas aí que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Se você está gostando da live, coloca um gostei aí para a gente saber como é que está indo. E se você quer fazer alguma pergunta, eu falei no início da live para os que estão chegando agora, no final eu vou dar 2 ferramentas para vocês, 2 ferramentas que são realmente topíssimas para trabalhar com inteligência artificial, aliadas com o ChatGPT. Então, quem ficar até o final vai ter aí esse bônus aí na nossa live. Jales, previsão de resultados judiciais. O que a gente pode falar a respeito disso? Eu agradecer também a todos aí que estão nos assistindo, né? A família somos 11, daí só irmãos, né? Já tem vários irmãos aí também da maçonaria, vários colegas, e graças a Deus nós temos um público aí, e você, Cassol, você é um Highlander aí da TI, conhece, tá aí só de professor tem que uns 25 anos, né? Então, o público seu realmente é muito grande. Então, é o seguinte, eu até me perdi aí na tua pergunta, qual foi mesmo?
Não, eu queria falar sobre resultados judiciais, mas surgiu uma pergunta aqui do B. Sancil que eu achei bem interessante aqui. Ele está perguntando assim: qual a consulta realizada na inteligência artificial foi a que mais te surpreendeu? Então, a que mais me surpreendeu foi a do chat PDF, porque, igual eu estava comentando anteriormente, ele era um relatório muito técnico e não do chat PDF, do chat GPT mesmo. E do chat PDF, depois do chat GPT. O chat PDF ele sintetizou um relatório de 35 páginas de estudo de solo, muito complexo, que no qual eu não consegui entender. E dessa questão da sintetizar, eu trouxe para o chat GPT e ele conseguiu me explicar de forma muito, é, muito fácil. E eu pude colocar na minha petição inicial algo que explicando realmente o que o juiz vai entender. Então, a forma como. Porque se eu colocasse aquele relatório da forma como está na petição, o juiz não ia entender, os desembargadores não iam entender, e a outra parte ia rebater de forma técnica também. Então, a possibilidade de êxito minha seria menor. E tudo que o chat PDF e o chat GPT trouxe foi validado por quem fez o relatório. Então, isso aí foi de longe a minha maior experiência prática do que a inteligência artificial pode fazer para um advogado. E no meu caso foi, eu respondendo a mesma pergunta aí, no meu caso foi muito parecido, porque quando eu preciso entender sobre um assunto que eu não domino, que não é da minha área, eu peço para que ele faça uma explicação, que ele me dê uma explicação para um leigo, né? E aí eu consigo compreender determinadas questões que seriam mais complexas de entender. Outra coisa muito legal que já aconteceu comigo usando o ChatGPT é assim, durante muito tempo aí eu sempre trabalhei na área de programação, na área de desenvolvimento de software. E às vezes você se depara com alguns pequenos entraves na programação e eu peço para ele jogar a melhor solução em cima daquele código que eu estou construindo. E muitas vezes ele me traz resultados surpreendentes, né, de forma muito mais rápida, muito sem ter que ficar quebrando muito a cabeça. Ele me traz resultados muito eficientes nas respostas, né? Tem até uma outra pergunta aqui, Jales. É, o ChatGPT pode analisar os documentos pessoais das partes em PDF para formular o contrato? Você já teve essa experiência? Trazer dados, eu não entendi, Eu acho por que ele exemplo, quer dizer então, assim, pegar um PDF que tenha documentos pessoais lá, talvez fotos de documentos pessoais para formular um contrato. Não sei se é isso que ele quis dizer. porque se o contrato tiver dados pessoais dele, vai trazer, né? Não tem. Agora, ele não traz informações ao léu de dados de pessoas. Né? Pelo menos Por exemplo, assim, se ele tem conhecimento, ele não traz para nós. Né? vamos imaginar assim, eu pego a minha CNH, eu tiro uma cópia dela, né, uma Xerox, vamos falar assim, e eu gero um PDF e jogo lá para a inteligência artificial analisar. Será que ela consegue analisar? Geralmente, no CNH eu nunca fiz isso, mas geralmente o que eu faço? Eu transformo um PDF em Word, um texto, por exemplo, logo PDF, né? E através desse documento editável, eu consigo abstrair as informações que eu tenho interesse. Mas realmente eu Uhum. nunca utilizei da forma da pergunta aí, certo? Eu não sei se ele consegue, através de uma foto, de uma CNH, trazer esse estudo. Realmente eu não consigo responder, porque eu Eu nunca sei utilizei. que eu sei que tem uma inteligência artificial da Microsoft que consegue fazer a análise de documentos fotográficos, vamos falar assim. Mas é uma inteligência que ela é um pouco mais restrita, você teria que comprar o recurso para poder utilizar.
Eu sei que dá para fazer isso. Inclusive, enquanto eu estava fazendo a minha certificação Microsoft em inteligência artificial, eu estudei sobre esse recurso. Mas no chat GPT ou no chat PDF, talvez a gente não consiga fazer isso, tá? Não seria fazer a qualificação dos contratantes e já inserir no contrato? Seria pegar os dados do nome, do RG, do CPF, etc., que o Modesto está perguntando aqui. Tenho... Você consegue ver a pergunta aí, Jales? Não, sim, consigo ver. Não, sim, eu entendi. Foi até do primo. Valeu, primo. Ele é cartorário lá na Bahia. Qualquer hora eu vou te visitar aí, viu? Tá morando no mesmo lugar bem ruim. Enfim, assim, o que eu consigo é validar, o que eu já testei, né? Eu consigo, por exemplo, eu recebo o contrato para analisar e ele já até valida CPFs, RG, CPF, ver se aquilo ali é válido ou não. Mas nunca cheguei a testar da forma como eles perguntaram aí, certo? Entendi. Através da foto, uma CNH, por exemplo, eu trazer para um contrato. Já pegar os dados ali e já trazer. Mas eu acredito que, da forma como você falou aí, pagando, né, porque tem a questão da lei, né, de proteção de dados, tem todo um aparato aí por trás que ela não pode dar de forma tão gratuita assim, tem que ter uma responsabilidade maior. Porque você não pode, a informação não pode estar tão explícita para qualquer um assim usar ao léu. Mas aí vamos voltar um pouquinho aí com relação a essa exploração aí que a gente pode ter dos resultados jurídicos, né? O que a gente poderia falar a respeito das previsões de resultados? Será que o judiciário também vai se apropriar da inteligência artificial para não sei se seria só para analisar ou seria já para trazer resultados que os juízes poderiam dar a respeito de um determinado caso. Será que se a inteligência artificial faria isso também? Do lado de lá? Do lado de lá, com certeza já fazem, né? Porque eu estava lendo a reportagem mesmo, o Tribunal de Justiça de São Paulo já usa inteligência artificial baseada no seu banco de dados, do Tribunal de Justiça de lá. Mas, assim, só para, por exemplo, o tudo da inteligência artificial no direito. A Estônia, né, que é um país mais tecnológico do mundo, né, já usa, desde 2019, juízes robôs para poder, a causas até 7 mil euros, já dar soluções, sem um ser humano ali, né? Então, inclusive nos Estados Unidos também, a parte final do ano passado, já se usa inteligência artificial para poder questão de multas. Mas na Estônia já é utilizado já há 4 anos, né? Daí pode ser, eu sou advogado lá na Estônia, não gostei da decisão do juiz robô, eu posso impetrar um recurso e será revisto por um humano, né? Não significa que aquilo ali é pré-batido contra virada, como diz o povo. Mas isso desencadeia outros elementos. Mas hoje, igual voltando lá àquela questão, 84 mil milhões de processos, mais de 5 mil processos por juiz. Não tem como, hoje o judiciário está abarrotado de processo, né? Então, e outra questão muito relevante também para se falar aqui, nós temos 26 estados, Distrito Federal 27. Banco de dados diferentes, eles não se conversam. Temos, por exemplo, PJS diferente, PROCs diferente, que são sistemas do judiciário. Então, o advogado ele sofre muito quando vai peticionar aqui, igual aqui nós no escritório. Nós estamos atuando em 6, 7 estados. Quando você vai atuar pela primeira vez num estado, em outro estado, é um parto,
é muito diferente. Por mais que eu seja da área de TI também, às vezes você tem que quebrar um arquivo em 3, 4, 5 pedaços, porque só a quantidade de megas naquele estado é divergente de outro estado. Às vezes a forma como você até logar, às vezes é com chave, às vezes não aceita chave. Às vezes você tem que instalar plugs, pop-ups, para poder inserir os seus dados e acessar determinados jurisprudências, enfim, peticionar no Estado. Então, não tem como você fugir dessa tecnologia. Eu acho que nem no judiciário, nem em qualquer lugar, profissão do mundo, né? Porque realmente é algo inovador. E o judiciário, igual eu estava falando em São Paulo, lá já tem, acho que a própria versão 2 lá, que usa a inteligência artificial dos seus bancos de dados para poder trazer para os juízes ou os operadores do direito lá mais agilidade, maior frequência e menos erros nas suas decisões para não ter recursos chegar no tribunal. Jales, tem uma pergunta super interessante aqui do João Pedro CV7. Ele falou assim: boa noite, não sou do meio jurídico, mas por vezes preciso gerar documentos desse meio. Ao fazer isso usando o ChatGPT, que cuidados eu devo levar em consideração? Bom, eu acredito que depende muito do que ele quer, do que ele quer na demanda dele. Por exemplo, você, Cassol, deu um exemplo aí que usou a inteligência artificial para ver quais os contratos, as cláusulas do contrato seu, tinha furos, quais poderia te dar problema, poderia te dar solução. Ótimo, você tem um conhecimento ali prévio, né? Mas, por exemplo, um exemplo de um colega advogado, ele foi procurado por um cliente, era arrendamento de terras, né? Foi procurado por um cliente e o cliente, ele cobrou um valor justo, né? E o cliente resolveu pegar o chat e fazer um contrato. Então, ele vendeu uma terra que custava 20 milhões, vendeu para um arrendatário, né? Fez um contrato de compra e venda para um arrendatário. Esse contrato tinha no meio um corretor, e, enfim, resumindo a história, que era longa, mas no final o arrendatário não pagou a terra e o proprietário não recebeu o dinheiro, lógico, e ainda ficou devendo 500 mil reais para o corretor. O chat GPT, qualquer inteligência artificial, não conseguiria trazer algo, porque ele fez um contrato, ele precisava de um contrato realmente de um especialista, realmente ia ver todas as nuances. Então, depende muito do que você quer, né? Exatamente. O que você precisa. Se for algo bem simples, corriqueiro, eu aconselho. Agora, se não for, procure um profissional, porque pode ter vários problemas. Que nem eu dei o exemplo e depois na hora não estava sabendo explicar direito. Era uma cláusula de rescisão que eu queria colocar no contrato. Então, para isso, foi simples, uma coisa tranquila ali que eu consegui fazer e ele me ajudou a construir sem maiores problemas. Mas é aquilo que a gente fala. A inteligência artificial não é uma verdade absoluta. A gente não pode confiar 100% que o que ela vai trazer é o melhor para aquele caso, para aquela situação específica. Então, é sempre bom procurar um profissional para tirar dúvidas, né? E principalmente o exemplo que você deu aí é super pertinente. Você vai colocar todo um projeto, muitas vezes um projeto de vida, né? Que envolve milhões aí, muito dinheiro, na mão só de uma tecnologia que se você não tem certeza que aquilo ali vai te ajudar ou vai te prejudicar. Então, tem que tomar cuidado. Tem uma outra pergunta aqui, ó, do Eduardo Ribeiro. Uma dica seria o uso da versão paga do ChatGPT, que tem uma base mais atualizada. Quem realmente precisa fazer uso contínuo desse tipo de ferramenta deve avaliar esse benefício. Inclusive, Eduardo, antes de você fazer um comentário, Jales,
eu tenho um vídeo no meu canal lá do YouTube, onde eu faço um comparativo entre o ChatGPT e o Gemini, o Gemini, né, do Google. E lá eu mostro as diferenças das duas tecnologias, inclusive as versões pagas. Eu mostro quais são os benefícios e quais das duas tecnologias é mais eficiente para o uso geral aí. Então, quem tiver interesse depois da live, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube e dá uma olhada lá que tem esse vídeo falando, explicando direitinho. Obrigado, meu irmão Eduardo, aí, pela participação, né? Realmente, quando você, igual assim que chegou o ChatGPT aqui no Brasil, né? Se você perguntasse logo 3, 4, 5, até 6 meses para, que foi acho que início de 2021, né? Salvo engano, se você perguntasse para ele qual era o presidente do Brasil, ele iria trazer o Bolsonaro, né? E ele falava, olha, minha base de dados é dezembro de 2021, enfim, não consigo, mas ele trazia essa informação. Então, ele realmente tem as suas alucinações. Então, quando você vai produzir algo profissional, realmente você tem que ter a base de dados mais atualizada possível. E mesmo assim, você tem que tomar cuidado, porque ela vai te trazer alucinações também, conforme o Wagner trouxe aí, né? E eu te acompanho muitas vezes, Wagner, e muitas vezes não é ao vivo, né? Algo interessante que para informar aí para o pessoal, e você pode assistir a tecnologia, né? Você pode assistir depois essa nossa live aqui, e eu acompanho você direto em outros momentos. E essa foi uma das melhores que eu achei, né? Você comparando o chat GPT com o Gemini. E são duas ferramentas, eu uso muito, até para fazer a mesma pergunta para os dois. E a resposta é muito divergente no sentido assim, diferente, não divergente. Esse seria Uhum. a resposta mais adequada. É até legal você falar sobre isso, porque como a gente tem as duas tecnologias disponíveis, por que não fazer essa brincadeira, vamos falar assim, né? Fazer uma pergunta no GPT, no chat GPT, depois fazer no Gemini e ver comparar as duas respostas e ver se elas são coerentes, né? Eu acho que é até uma forma inteligente de você validar um trabalho que você está desenvolvendo aí, se você está dependendo de uma informação importante, né? É legal você fazer essa comparação entre as duas ferramentas. Não custa nada, é gratuito. Então, por que não se apropriar delas para testar e comparar as duas respostas? Porque se você tiver a mesma pergunta com respostas totalmente divergentes, opa, tem um sinal de alerta aí que precisa ser observado, né? Qual das duas está certa agora? Qual das duas está errada? É verdade. E, inclusive, porque tem característica também, né, Wagner? Por exemplo, o ChatGPT ele é muito bom para textos, mas na área do direito mesmo, ele não é muito bom, pelo menos o não pago, né? O 3.5, Uhum. ele traz muitas alucinações a respeito de legislação, jurisprudência, doutrinas, que não tem muito a ver com aquele caso em si. Já o Gemini, ele já, com a base de dados dele, é a Google, né? Estamos falando da Google desde 98, 96. Então, a base de dados dela é muito mais complexa e mais inteira, teoricamente, né? Então, ela serve muito mais para esse fim. Então, eu uso, às vezes, para o fim, eu faço a mesma pergunta, eu uso, já conheço, eu uso para um fim, que eu sei que ela é melhor para uma, para outra. Por exemplo, algo que eu uso muito para petições, né? Às vezes eu pego uma petição de certos colegas aí que é difícil para entender. Então eu pego e falo, simplifique o texto. Pega a petição inicial, contestação, réplica, enfim. E aí ele me simplifica e eu consigo entender melhor o que realmente o colega está querendo, né? E com isso consigo contestar a, o que ele quer, a síntese, o núcleo daquilo, que é algo bem interessante. Muito legal.
legal essa forma de você trabalhar assim, até para poder analisar o documento dos colegas para poder ter uma resposta, uma contra-argumentação, né? Interessante. E a gente está falando aqui de inteligência artificial, já estamos quase uma hora já eles falando sobre isso. Tá? Você acha o que você vê como o futuro da IA nessa área aí do meio jurídico? Bom, o futuro depende muito também de normatização, né? Porque tem um perigo aí. Nós temos desafios éticos, legais da IA no direito. E, inclusive, tem um projeto de lei no Senado para normatizar. Eu espero que não seja engessar, mas normatizar no sentido de ter responsabilidades. Sim, Porque o exemplo que eu dei lá, imagine que aqui comece a ter juiz robôs para pequenas causas, né? E de quem é a responsabilidade de um erro gigantesco? É da inteligência artificial? É de quem? Você pode estar trabalhando com vidas, né? Às sim, vezes, milhares para mim não é nada, mas para uma pessoa é muito dinheiro. É a vida dela. Um vendedor de picolé, R$ 1.000 é muito dinheiro. sim, Então, nós temos que ter normas gerais para poder evoluir aqui no Brasil, porque, infelizmente, a sociedade brasileira, ela, não como regra, mas muitos procuram, falei, é meu direito, meu direito, meu direito. Fala, tem o direito, mas tem o dever também. Não é claro. bem assim. Então, o futuro da inteligência artificial no Brasil, para mim, ele é algo, sim, que não tem como fugir. Não tem como você pegar e sair da inteligência artificial, por quê? Imagine que quantos casos complexos, por exemplo, a questão de processos repetitivos, tem muito mesmo. Às vezes, você entra com 50 processos iguais e você só muda valores, né? A tabela de valores ali muda alguma coisa. Imagine que a inteligência artificial traga síntese de tudo aquilo ali, só vai realmente melhorar muito a performance do juiz. Outra coisa também, imagine que a inteligência artificial, bem usada, o quanto ela não pode ser útil para o cidadão simples. Igual eu comentei também, que você pensa que tem direito, tem direito, tem direito. Aí a inteligência artificial fala, ó, você tem o seu direito realmente, mas tem o seu dever. Procura. Você ter chats para poder fazer conciliações. Então, tem N formas da inteligência artificial ajudar o judiciário. Verdade. Viu, Jales? A gente, como eu já falei, a gente já está chegando aí com uma hora de live. Eu quero agradecer muito todo mundo que ficou até agora, né? E até porque eu acho que muita gente está esperando eu dar aquelas duas dicas que eu falei que ia dar. Então, me acompanha aí nas redes sociais, quem me acompanha aqui no Instagram, segue o Jales aí se quiser saber mais sobre direito, sobre a área tributária. Não sei se qual que é a sua área específica, Nós Jales? É estamos aqui, imobiliária? nós somos a Valadares e Cunha, advogados associados. Nós estamos em 4. Aqui temos especialista em direito imobiliário, registrado notorial, que sou eu. Temos especialista em direito previdenciário, temos família, temos trabalho. E a gente atua na área civil como um todo. Muito na área penal, na área do crime, a gente tem colegas parceiros, né? Mas a gente atua assim de forma bem firme nessa questão de ajudar o próximo na área civil, né? Legal. E quem acompanha o Jales aí e o escritório dele nas redes sociais, me siga aqui também, se quiser saber mais sobre tecnologia, sobre inovação, sobre produtividade, eu estou sempre falando, toda semana tem vídeo novo aqui, eu vou sempre mostrando muito sobre o uso das tecnologias nas mais diversas áreas aí do conhecimento. Até o Marquinhos, nosso amigo aí, falando assim, ó, vou seguir o Dr. Jales, gostei muito das informações esclarecedoras. É isso aí, ó, já ganhou mais um seguidor. Pessoal, então olha só, eu falei que eu ia dar duas
ferramentas que eu acho que são incríveis para quem quer utilizar a inteligência artificial. Vou falar a primeira delas. A primeira delas chama, anota aí, zerogpt.com. Zerogpt.com. O que essa ferramenta faz? Se você pegar um texto que está no ChatGPT, ou se vamos imaginar o seguinte, você pega um texto qualquer que você recebeu aí, Jales, seja por e-mail, uma petição qualquer, você recebeu um texto. Você joga esse texto no zerogpt.com e ele vai te dizer se aquele texto foi feito por uma inteligência artificial ou se foi feito por um humano. Ele te dá a porcentagem de quanto aquele texto foi feito por um humano ou o quanto aquele texto foi feito por uma inteligência artificial. Então, com isso também já dá para a gente ter uma referência dos textos que a gente recebe. Isso é muito útil para professor, né? Se quer saber se o aluno está usando inteligência artificial para fazer trabalho, o ZeroGPT ajuda muito. Então, essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta, você vai achar engraçado, chama Killbot. Eu vou até escrever aqui, ó. Killbot. Killbot.com. Killbot.com. Opa, saiu o Will ali, mas é Kill. Killbot.com. O que essa ferramenta faz? A Killbot é uma ferramenta. Vamos imaginar que você fez um texto lá no ChatGPT e você pega aquele texto, traz aqui para Killbot e pede para ele humanizar aquele texto. Então ele vai pegar aquele texto feito por uma inteligência artificial, vai reescrever ele como se fosse um humano, ele vai humanizar aquele texto. E se você pegar esse texto e levar ele de volta lá para o ZeroGPT, ele vai dizer que foi um humano que fez. Então, eu estou dando as duas possibilidades aí. O ZeroGPT, ele te diz o quanto daquele texto foi feito por um humano ou por uma inteligência artificial, e o Killbot, ele humaniza um texto feito pela inteligência artificial. Dá para aproveitar das duas maneiras aí. Para quem trabalha muito com textos, isso é legal. Muito legal mesmo. E assim, a dica que eu dou, e eu peço, sim, encarecidamente que os colegas advogados não tenham receio de usar a inteligência artificial de forma responsável, porque você só tem a ganhar, porque ela veio para ficar, ela não tem como viver se você é daqueles advogados, eu mexo só com contrato, não que aqueles contratos simples, realmente você tem que rever seus conceitos, mas se você for a fundo, tem N ferramentas. Siga o Wagner aí também. As minhas redes sociais estão sendo reformuladas, né? Tanto do escritório, Valadares e Cunha, advogados associados, como o meu pessoal. E vai ter também bastante novidades da área do direito e para você e fazer essa casadinha entre direito e tecnologia, porque você tem tudo para evoluir e ganhar, trabalhar menos e ganhar mais, porque ela te dá essa possibilidade. E ganhar com qualidade. E para vocês aí que são um pouco mais leigos na área da tecnologia e gostariam de saber um pouco mais sobre inteligência artificial, me acompanha aqui no Instagram. Se quiser, me manda uma mensagem em inbox que a gente conversa. Eu ajudo vocês aí a tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre ChatGPT e inteligência artificial de um modo geral, tá bom? Jales, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade, da sua agenda aí, de poder conversar comigo, bater esse papo descontraído, gostei demais, né? Ficamos 1 hora batendo papo aqui, eu não vi o tempo passar, e tive vários insights aqui, muita coisa boa que ainda vou processar isso. E para vocês que estão assistindo, que não tiveram oportunidade de assistir toda a live, eu vou subir ela lá no meu canal do YouTube nos próximos dias aí, então fica acompanhando que eu sempre coloco a live na íntegra lá
no meu canal para que vocês possam assistir, quem não teve oportunidade aí, poder assistir. Quero que você deixe as suas considerações finais aí para a gente encerrar a live de hoje. Agradeço demais o teu convite, Wagner. Pessoa que eu admiro muito, igual eu falei, apaixonado não é amante, é amor por tecnologia, por inovação. Você é um sobrenome, né? E você faz um bem danado para aqueles que te seguem, porque se você que nos assiste seguir os conselhos deles, você vai ganhar e muito com o que a tecnologia, o que a inteligência artificial pode te trazer. Muito obrigado também. Eu estou entrando nessa esfera aí, Wagner, de gravar vídeos, de gravar métodos para ajudar as pessoas a entender um pouco do seu direito, né? Porque nós temos muita informação e ela precisa ser sintetizada, ela precisa ser melhorada, ela precisa ter conteúdo útil para aqueles que têm a necessidade de solucionar seu problema jurídico. Então, use a ferramenta, a inteligência artificial, de forma responsável, mas ela nunca vai substituir um bom profissional. Essa é a dica que eu dou para vocês. Verdade. Muito obrigado por todos. Vamos fazer uma fotinha aqui para a gente mandar depois para as redes sociais. Dá aquele sorrisão aí que eu vou gravar aqui. Joia. Valeu, Jales. Muito obrigado Valeu, aí. Tudo de bom. Valeu.